Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para darmos continuidade à leitura do capítulo 2 das quartas moradas. E eu desliguei o ventilador agora porque eu percebi que interferiu muito na gravação, tá? Do capítulo 1, então peço desculpas. Então vamos dar a sequência aqui para nossa leitura. Capítulo 2. Continua o mesmo assunto. Faz uma comparação explicando o que são os gostos e diz como se alcançam sem ser procurados. Valha-me Deus, no que fui me meter. Já me tinha esquecido do assunto porque os negócios e a falta da saúde me obrigaram a deixar tudo no melhor da festa. Como tenho pouca memória e não posso reler o que escrevo, tudo vai desacertado. E talvez seja total desacerto tudo quanto digo. Ao menos é a minha impressão. Falando sobre as consolações espirituais, parece-me ter dito que algumas vezes as nossas paixões se misturam, provocando agitações e soluços. Certas pessoas, conforme ouvi dizer, sentem o peito apertado. Outras fazem movimentos exteriores que não podem conter. Chegam mesmo a pôr sangue pelo nariz e padecer outros acidentes penosos. A padecer outros acidentes penosos. Sobre isso nada sei dizer, porque nunca o senti. Penso que deve causar consolação, porque tudo vai parar em desejos de contentar a Deus e experimentar a felicidade comunicada por Sua Majestade. Os gostos de Deus a que me referi, dando-lhes em outra parte o nome de oração de quietude, são muito diferentes, como o entenderão aquelas que pela misericórdia de Deus já o experimentaram. Para melhor compreender, imaginemos duas fontes que vão enchendo de água e abastecendo 2 reservatórios ou piscinas. Para explicar certos assuntos espirituais, nada me parece tão a propósito quanto a água. É que, tendo pouca instrução e não possuindo talento que preste, tenho considerado com mais advertência esse elemento, por ser muito amiga dele. Em todas as ocasiões criadas por um Deus tão grande e tão sábio, deve haver muitíssimos segredos de que não podemos aproveitar. É o que fazem os entendidos. Mas, a meu ver, ninguém é capaz de penetrar tudo quanto há de maravilhoso na menor criatura de Deus, ainda que seja uma formiguinha. De modo diferente são abastecidos esses 2 reservatórios. Um recebe água de longe através de arquedutos feitos por mãos humanas. O outro feito na própria nascente. Vai se enchendo sem ruído e quando o manancial é caudaloso, como este de que falamos, transborda e forma um grande arroio, sem necessidade de artifícios humanos. Sempre está manando água, não depende de arquedutos. Semelhante diferença existe entre os contentamentos e os gostos. Os que resultam da meditação podem comparar-se à água trazida dos encanamentos. São despertados por meio da reflexão, espelhando-se sobre as criaturas e exercitando o intelecto. Em suma, como nos chegam por nossas próprias diligências, fazem ruídos ao encherem a alma de proveito. Na outra fonte, a água vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, quando Sua Majestade é servido de conceder alguma graça sobrenatural, faz brotar grandíssima paz, inquietação e suavidade no mais íntimo da alma. Não sei dizer de onde vem essa água divina, nem como brota. Não se sentem
esses contentamentos e deleites como os da terra, que têm princípio no coração e só depois enchem tudo. A água do céu vai correndo por todas as moradas e faculdades até chegar ao corpo. Por esse motivo, disse eu, começa em Deus e termina em nós. O certo é que o homem todo, até no exterior, experimenta esse deleite de suavidade, como verá quem dele tiver provado. Enquanto escrevo, vem-me a lembrança que neste versículo de Salmo 118, 32, é em latim, vamos tentar. Dilataste cor meu. O profeta diz que se dilatou o coração. Não me parece que o deleite proceda do coração, mas de outro lugar ainda mais interior, de um ponto profundo. Penso que deve ser o centro mesmo da alma, como depois vim a entender e pretendo explicar mais tarde. Confesso, vejo tantos segredos em nós mesmos que muitas vezes fico espantada. E quantos outros devem existir? O Senhor meu e Deus, quão magníficas são vossas grandezas! Como uns pastorinhos bobos andamos neste mundo pensando que já alcançamos alguma ideia do que sois. Na realidade, deve ser quase nada o que sabemos. Dentro de nós mesmos há grandes segredos que não entendemos. Digo quase nada em comparação com o muitíssimo, com o infinito que há em vós. Não porque as grandezas que vemos em sombras, em vossas obras, não sejam sublimes. É a nossa compreensão que é tão limitada. Tornando ao versículo que penso, se aplica a meu assunto, dá uma ideia daquela dilatação produzida pela água celeste do manancial, que é o mais profundo de nós mesmos. Essa água vai dilatando e alargando todo o nosso interior e produzindo bens indizíveis. Nem a própria alma favorecida é capaz de entender o que ali se passa. Delicia-se com fragrâncias, como se naquele abismo íntimo, imaginemos assim, houvesse um braseiro, onde se lançam finíssimos perfumes. Com licença. Não se vê o fogo, nem sabe onde arde, mas o calor e os vapores olorosos penetram a alma toda e não raramente se estendem ao corpo. Reparai e compreendei a minha ideia. Não se sente quentura nem perfume. O que se passa é a coisa mais delicada. Emprego essas expressões apenas para que me possais entender. E quem não experimentou, não duvide. Creia que é a verdade, que realmente assim acontece. A alma favorecida tem consciência de tudo. Entendo-o mais claramente do que explico agora. Não é coisa que se possa imaginar nem adquirir com todas as nossas diligências. Aqui, a meu ver, as faculdades não estão unidas. Ambas andam absortas, como que espantadas, a olhar o que será aquilo. E que não é do nosso metal, e sim do puríssimo ouro da sabedoria divina. Falando nessas coisas interiores, poderá haver alguma contradição entre o que digo agora e o que escrevi há algum tempo. Não é de admirar, nos quase 15 anos decorridos, a santa, o tradutor faz uma nota aqui, que a Santa Teresa de Jesus, ela escreveu o livro, como eu já disse, A Vida, que é uma autobiografia, em 1562. E A Morada, ela escreveu em 1577.
Você vê, mais de uma década depois, né? Não é de admirar, nos quase 15 anos decorridos, parece-me ter recebido do Senhor mais luzes para o entender. Posso, aliás, estar errada, tanto agora como então, mas falo do que entendo. Não minto, isso não. Pela misericórdia de Deus, preferia morrer 1000 vezes. Bem me parece que a vontade deve ser unida de algum modo à vontade de Deus. Mas só se conhece a verdade dessas graças de oração verificando os efeitos e as obras que daí resultam. Não há crisol para as provar. Tal graça de nosso Senhor é grandíssima para quem a reconhece ao recebê-la. Ainda muito maior será se não tornar atrás depois de a ter recebido. Haveis logo de querer, filhas minhas, procurar ter esta oração, e pensais bem. Volto a dizer, a própria alma não pode compreender as graças que então lhes faz o Senhor e o amor com que ela a vai chegando para junto de si, sem logo desejar saber como alcançam tão grandes favores. Vou dizer-vos o que tenho entendido a esse respeito. Não falo de certos casos em que apraz ao Senhor conceder tais graças, somente porque Sua Majestade o quer, sem outra razão. Ele sabe por que faz assim. Não nos intrometamos. Exercitemo-nos como os habitantes das moradas precedentes. E ademais, humildade. Por meio dessa virtude, o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. O primeiro indício para ver se sois humildes é não julgar que mereceis essas mercês e gostos do Senhor. Pensando que jamais haveria de experimentá-los em vossa vida, direis que sem os procurar, como o haveis de alcançar? Respondo que não há melhor meio que o dito acima, isto é, não os procurar, e pelas seguintes razões. A primeira é que a condição para alcançá-los, antes de mais nada, é amar a Deus sem interesse algum. A segunda, porque não deixa de ser pouca humildade pensar que, por nossos miseráveis serviços, havemos de merecer tão alto favor. A terceira, porque a verdadeira preparação para estes favores é o desejo de padecer e imitar o Senhor, e não aspirar os gostos divinos, já que afinal o ofendemos. A quarta é que Sua Majestade não está obrigado a conceder-nos tais graças, como está de dar-nos glória eterna se guardarmos seus mandamentos. Sem tais mercês poderemos nos salvar, e melhor que nós, o Senhor sabe o que convém e conhece quem o ama de verdade. Quanto a mim, sei, e é bem certo que as pessoas, eu mesma conheço algumas, que vão pelo caminho do amor como se deve ir, querem apenas servir a seu Cristo crucificado. Não desejam nem lhes pedem gostos, mas antes lhes suplicam que não os dê a elas nesta vida, e é a pura verdade. A quinta razão é porque seria trabalhar inutilmente. Esta água divina não vem canalizada por arquedutos, como a precedente. Brota do manancial de pouco servem nos esforços. Brota do manancial de pouco servem nos nossos esforços. Quero dizer, por mais que meditemos e por mais que nos esforcemos e derramemos lágrimas, essa água não vem por meio de tais encanamentos. Só jorra quando Deus quer,
e para quem Ele quer, muitas vezes, quando a alma está descuidada. A Ele pertencemos, irmãs. Faça de nós o que lhes aprouver. Louve-nos por onde for servido. Se formos humildes e desapegadas de verdade, bem creio que o Senhor não deixará de nos fazer esta mercê e outras muitas que nem sabemos desejar. Digo, humildes e desapegadas de verdade. Não há de ser somente na imaginação, que muitas vezes nos engana, mas um desapego total. Seja o Senhor louvado e bendito para sempre. Amém. E eu encerro por aqui este capítulo 2 das quartas moradas, e eu já volto em seguida com o capítulo 3. Até já!